Bom dia, estamos aqui com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, com a classe das Mulheres Adoradoras, neste mês de outubro, um mês também significativo no sentido da prevenção do câncer de mama, lembrando que todas nós devemos nos cuidar. Estudaremos a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje estudaremos os capítulos 1, 2 e 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus nós estamos aqui pedindo a Deus que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos lave dos nossos pecados e nos ajude, Senhor, assim como os irmãos de Tessalonicenses foram exortados e foram também lembrados da fé, que nós também, ó Pai, possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos ajude na nossa vida a crescermos, a nos desenvolvermos como cristãos. Pai, fica conosco. Te agradecemos e pedimos que a Tua palavra, Deus, possa alcançar nosso coração. Abrimos nosso coração, nossa mente nesse momento. Pedimos a Deus que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos conceda sabedoria, entendimento para praticarmos, ó Deus, os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos começar antes vendo aqui o contexto desta carta, desta cidade, desta igreja. E o que nós podemos aprender a respeito de Tessalônica? Bem, a cidade de Tessalônica, ela foi fundada por volta de 315 a.C. E ela foi fundada pelo rei Cassandro, o rei da Macedônia. E ele deu este nome em homenagem à sua mulher, que se chamava Tessalônica. Então, essa mulher foi ali homenageada pelo seu esposo, tendo esta cidade com o seu nome. Olha só que privilégio, dessa mulher pôde ser assim presenteada. Bem, mas essa cidade era a capital da província romana, em Macedônia, e hoje faz parte ali da Grécia. A igreja ela foi fundada por Paulo, e isso está em Atos, no capítulo 17, do 1 ao 9. Então, nós vamos ler, antes de lermos a carta de 1 Tessalonicenses, vamos voltar no livro de Atos, no capítulo 17, que tem aqui, então, a descrição, da história dessa igreja. Atos 17, de 1 a 9. Diz assim: Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas.
ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E aqui no versículo 10 diz que logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados dirigiram as sinagogas dos judeus. E aí eles continuam então o trabalho de evangelismo, o trabalho missionário. Mas é importante nós vermos aqui alguns pontos nesse pequeno trecho que fala sobre essa fundação desta igreja. Então, o texto diz para nós que Paulo e Silas foram forçados a fugir da cidade por causa da oposição dos judeus. Mas vejam que, mesmo tendo passado por essa situação, o tempo que eles estiveram ali, e não foi um tempo longo, né? O texto diz que por 3 sábados eles estiveram ali, né? Então, por 3 semanas, eles estiveram, né, pregando a palavra de Deus, né? Por 3 sábados ali, acerca das Escrituras, e esse tempo foi suficiente para que a palavra de Deus fosse pregada. Olha que pregação eficiente essa de Paulo, que foi suficiente para que aquela igreja fosse fundada, para que aqueles irmãos fossem convertidos. Alguns judeus, né, o texto diz no versículo 4, que foram alguns judeus, mas que uma numerosa multidão de gregos. Aí afirmando mais uma vez o trabalho de Paulo como o missionário, né, como o apóstolo dos gentios. Então, Paulo levando a palavra de Deus aos gentios. E no versículo 2, ou melhor, no versículo 3, ele trata sobre a questão de ter sido Cristo, Jesus, aquele que veio e que ressuscitou. Porque ainda muitos judeus, como ainda acontece hoje, aguardam a vinda de Jesus, né? Não aceitaram que aquele que esteve entre nós, né, entre o povo, foi Jesus Cristo, realmente o Filho de Deus. Então, Paulo fala sobre isso também. Mas a verdade é que um grupo ali de judeus tomados por inveja, né? O perigo da inveja. A inveja produz a perseguição, e foi o que eles fizeram, né? Então, trazendo, né, alguns ali da malandragem, né, trazendo alguns homens ali, algumas pessoas, alvoroçaram a cidade, né, falando mentiras, trazendo coisas ali que não eram verdade, que Paulo estava tentando, que procedia contra os decretos de César. Paulo nunca fez isso, né, e afirmando que Jesus era um outro rei, ou seja, infiltrando nessa parte política, e isso nunca foi a mensagem de Paulo, né? Então, a inveja, ela pode até produzir isso também, né? Levante de mentiras, e por conta disso, eles tiveram que fugir daquela cidade, né? Foram forçados a fugir ali de Tessalônica, mas o tempo que eles estiveram ali foi suficiente para a mensagem do Senhor ser propagada, como nós vimos em Colossenses, né? Aproveitar as oportunidades. Então, eles aproveitaram mesmo pouco tempo que tiveram para a palavra de Deus ser pregada. Fica aí também um ensino para nós. E eles acabaram então saindo dali, né? Foram para Bereia, depois eles chegaram a Corinto, que foi onde Paulo recebeu então notícias dos irmãos, né? A primeira Tessalonicenses, ela foi escrita em resposta às notícias que Timóteo trouxe a Paulo já em Corinto. Nós vamos ver lá depois em 1 Tessalonicenses que fala sobre isso. Então vamos agora lá para 1 Tessalonicenses, deixa aí já a sua Bíblia aberta. Mas aqui a título de curiosidade, há a possibilidade de que 2 Coríntios tenha sido escrita e enviada antes de 1 Coríntios. Na nossa Bíblia, Coríntios não, Tessalonicenses. Na nossa Bíblia, 1 Tessalonicenses vem antes e 2 Tessalonicenses vem depois, porque a primeira carta, né, tem mais capítulos
então era uma forma de organização da Bíblia. Mas é possível que elas tenham sido enviadas, né, alternadamente. Por quê? Em 2 Tessalonicenses 1,4, diz que eles estão sofrendo perseguição. E já em 1 Tessalonicenses 1,6 e no 2,14, a perseguição é mencionada no passado como algo que já aconteceu. Então, pode ser que essas duas cartas tenham sido enviadas desta maneira. Bem, mas vamos agora então, agora sim entrando na carta, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 10, nós vamos ver o prefácio, a saudação, a ação de graças, que era comum, né, das cartas paulinas. Vamos ler então, versículo 1 ao versículo 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, nos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Muito bem, então Paulo começa nomeando e citando os seus companheiros, né? Então ele não estava sozinho, estava também com Silvano, que é Silas, e com Timóteo. Então eles são nomeados logo no início, como que dizendo que eles também concordavam com o que Paulo iria escrever, né? Que aquilo que estava sendo escrito estava em concordância também entre esses três. Então ele cita os seus companheiros porque ele não estava sozinho, né? Então ele tinha ali pessoas com ele, companheiros, evangelistas que também estavam ali pregando a palavra do Senhor. E logo depois ele já cita as três principais características dos cristãos, né? Em outras cartas nós vemos também essas três características sendo mencionadas: a fé, o amor e a esperança. São atributos daqueles que têm essa maturidade cristã. E essa maturidade espiritual é, então, uma evidência da eleição. Como diz no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, por conta dessas características, é possível, então, ver nesses irmãos eleitos, escolhidos por Deus. E Paulo fala então do desafio do cristão, desafio dos irmãos de Tessalônica, desafio nosso também. Qual é esse desafio? Passar pelas tribulações com a alegria do Espírito Santo. E quando fazemos isso, isso gera o crescimento, tanto o crescimento pessoal, particular, quanto o crescimento também da Igreja de Jesus Cristo. E é um desafio para nós, mas quando a palavra diz que com a alegria do Espírito Santo, ou seja, essa é uma obra sobrenatural de Deus na nossa vida, que onde o Espírito Santo habita, é possível então passar com alegria mesmo diante das tribulações
que nós vivemos e enfrentamos. E ele diz também sobre a conversão. A conversão implica em deixar o que se sobrepõe à pessoa de Deus. Cada uma de nós sabemos aquilo que nós temos como dificuldade, como lutas que nós travamos e que nós precisamos a cada dia deixar, a cada dia pedir, e quando errarmos pedirmos perdão, reconhecermos, nos arrependermos, para que nossa conversão seja sempre genuína e a cada dia seja mais testificada em nós. E aí ele termina esse capítulo falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, novamente trazendo essa importância de que eles reconhecessem que aquele que esteve entre eles, Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus verdadeiro, do Deus vivo. E aqui a palavra diz que ele ressuscitou e que ele nos livra da ira vindoura, da ira de Deus que há de vir sobre a terra, mas também a ira de Deus que estava sobre nós pecadores, e que Jesus, então, ele desvia a ira de Deus, ele se faz propiciação, ele desvia toda a ira de Deus que era sobre nós, recai sobre a pessoa de Jesus Cristo. Essa obra maravilhosa que Jesus fez por nós. Bom, continuemos no capítulo 2, dos versículos 1 até o capítulo 3, versículo 13, Paulo vai falar sobre o ministério dele, o ministério de Paulo em Tessalônica, vai defender também o seu apostolado, então nós vamos vendo aos poucos essa parte. Vamos ler primeiro o capítulo 2, do versículo 1 até o 16, quando Paulo então lembra o ministério dele em Tessalônica. Vamos ler? 2, do 1 ao 16. O proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores
das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, nesse trecho, Paulo fala, né, sobre o anúncio do evangelho que foi feito em meio a lutas. Nem sempre levar a palavra de Deus é algo fácil, tranquilo, mas que eles não deixaram de fazer, mesmo enfrentando as adversidades, as lutas, as provações. Tanta pessoa, né, até mesmo os judeus, né, indo contra o trabalho deles, mas eles não deixaram de fazê-lo. E isso serviu de exemplo para que os tessalonicenses também o fizessem. E também é para nós, né, o anúncio do evangelho, a vida cristã é uma vida assim de muitas lutas, de dificuldades, mas que no Senhor nós já somos vencedores, por isso não devemos desistir. E aí Paulo usa duas figuras, né, para falar, para se defender como apóstolo. Ele usa a figura, né, da ama, da mãe, e ele usa a figura do pai, e de características, né, que são peculiares a esses dois, né? Então, a doçura da mãe e a firmeza do pai. O quanto isso é importante e é preciso que haja os dois, né? Então, ele fala que foram carinhosos, né, com eles, né, assim como a ama, assim como a mãe acaricia os filhos, mas depois no versículo 11 fala também que assim como um pai, também é preciso exortar, é preciso ser firme. Então ele usou dessas figuras para falar da sua posição e para defender o seu apostolado. É interessante como ele cita aqui que em nenhum momento foi pesado para os irmãos, mas que eles sempre trabalharam para que se mantivessem, né? Hoje nós vemos tanta distorção, né, a respeito disso, e aqui Paulo dando esse exemplo, né, de que aquele que trabalha para o Senhor não deve ser peso para ninguém e não deve simplesmente desfrutar daquilo que as suas ovelhas, né, podem oferecer. Bem, aí nos versículos 17 até o versículo 5 do capítulo 3, ele trata das razões para o envio de Timóteo. Vamos ler? A partir do 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, a alegria aqui de Paulo, né, poder falar desses irmãos que tanto colaboraram, né? E vamos continuar até o 5 do capítulo 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, qual a razão, né, ou quais as razões para o envio de Timóteo?
nesse trecho fica bem claro, né? Paulo diz sobre indagar o estado da fé deles, sabendo que eles estavam sofrendo aflições, porque a vida cristã passa sim por aflições, né? Não não é um mar de rosas. Então, Paulo envia Timóteo para indagar o estado da fé, para ver como estavam aqueles irmãos, né? A obra do missionário, do fundador, não é só fundar aquela igreja, mas é também acompanhar. Então, ele estava ali enviando para ver como eles estavam, se eles estavam firmes ainda, mesmo sofrendo as tribulações, as aflições que Paulo diz que eles passariam. E aí depois, mas antes um pouquinho, só voltando no versículo 18, o texto diz, no finalzinho, diz assim: contudo, Satanás nos barrou o caminho. 1 Tessalonicenses 2,18. E aqui é um ponto importante também. Nós não podemos viver de forma mística, de achar que Satanás está em tudo, né? Eu tropecei numa pedra, é o diabo. Bati o carro, é o diabo. Aconteceu isso, é o diabo. Não podemos viver dessa forma mística, mas também não podemos viver um ceticismo de achar que Satanás não existe e de que ele não atua para que as coisas não andem bem. Aqui mesmo Paulo fala que Satanás barrou o caminho. Então nós precisamos ter esse discernimento espiritual para buscarmos a Deus e entendermos que nós vivemos nesse mundo, mas nós também vivemos um reino espiritual. E isso significa que nós temos sim um inimigo, que é o diabo. E a palavra de Deus diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Por isso nós precisamos vigiar, orar e vigiar, porque ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, Paulo deixa esse alerta aqui para nós, dizendo, né, e confirmando e entendendo que Satanás estava ali, que havia barrado o caminho naquele momento. Então, na nossa vida também não é diferente, né? Ele quer nos matar, quer roubar, quer destruir, e precisamos então orar e vigiar. E aí sim, no capítulo 3, dos versículos 6 ao 10, Timóteo retorna trazendo as boas notícias, né? E quais eram essas boas notícias? De que os irmãos de Tessalônica, eles estavam mantendo a fé apesar das privações e das tribulações. Vamos ler? Versículo 6 ao versículo 10. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, olha só, aqui então eles se alegram, né, com essa boa notícia de que aqueles irmãos estavam firmes no Senhor. Mesmo passando pelas dificuldades, pelas lutas, eles estavam firmes. E isso pôde alegrar o coração do apóstolo Paulo. E aí ele termina então esse capítulo 3 com uma oração, como era costume dele fazer, né, orar pelos irmãos. Então ele ora aqui pelos irmãos de Tessalônica. E ele diz o seguinte, do 11 ao 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade
isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Olha que oração tão bonita e tão completa, né? Então ele pede por crescimento, porque a vida cristã gera crescimento pessoal, mas o crescimento também do reino, da igreja, do corpo de Cristo, o aumento do amor, né? Para que aqueles irmãos pudessem se amar e assim testificar e testemunhar do Senhor, né? Através da unidade, né? Lá em João 17 fala sobre a unidade, fala que as pessoas se aproximariam de Deus ao ver o povo de Deus vivendo em unidade. E aí ele termina também com a santidade. No capítulo 4 ele vai aprofundar um pouco mais estas questões, mas aqui então ele já ora pedindo a Deus por essas três coisas, por crescimento, por amor e por santidade, para que aquela igreja pudesse crescer, né? Não só viver ali no comodismo, no conforto, né? Nessa zona de conforto, mas que eles pudessem crescer, né? Crescer em amor, crescer em santidade. A vida cristã é assim. A vida cristã não é um ciclo, né? A vontade de Deus é que a nossa vida não seja um ciclo, mas que ela esteja sempre em crescimento, sempre avançando. E ele termina dizendo, né, que eles possam se manter assim na vinda do nosso Senhor Jesus, né? Então, nessa esperança, nessa expectativa de que Jesus Cristo vai voltar. Isso é fato. E que assim como Paulo desejou aos irmãos de Tessalonicenses, né, aos irmãos tessalonicenses, também é o desejo do Senhor, que quando Jesus Cristo voltar, Ele encontre-nos firmes, encontre-nos fiéis, crendo e esperando a sua volta, prontos para a volta de Jesus Cristo. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Nós vamos terminar com uma canção. O título dessa canção é A Igreja Vem. Então a igreja vem em todos esses anos, mantendo-se firme, e que nós possamos continuar esse legado que os nossos primeiros irmãos cristãos começaram, de uma igreja firme, uma igreja saudável, que buscava a presença de Deus. Que possamos ser assim também. Desejo a vocês um ótimo domingo. Na próxima semana vamos estudar os capítulos 4 e 5 e encerrar 1 Tessalonicenses, e depois nos outros 2 domingos vamos concluir 2 Tessalonicenses. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana na presença do Senhor. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo.
Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja